Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Zelo pela Casa de Deus. O título dessa primeira semana também é O Zelo pela Casa de Deus. E o título da quarta-feira, Deus quer que vivamos alegres. O versículo, Provérbios 8:31. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois podemos ter acesso ao rio da vida que flui, nos trazendo todas as tuas riquezas, tudo o que tu és. Também o Senhor tem tido misericórdia dia após dia de cada um de nós. Tem nos dado da tua graça. A tua graça nos basta. Não somos fortes, pelo contrário, não somos capazes, somos fracos, somos frágeis, mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza, pois o poder não é nosso, o poder vem do Senhor. É o teu Espírito e a tua palavra que fazem a obra. Por isso, Senhor, nós queremos nos manter sempre conectados a Ti, recebendo a Tua palavra, nos enchendo com Teu Espírito, para que a Tua obra na nossa vida e também ao nosso redor seja feita conforme a Tua vontade. Livra-nos, Senhor, de fazer a nossa própria obra, uma obra morta, uma obra que não te traz alegria. O que nós queremos é que, assim como Tu e o Pai sempre viveram num ambiente de alegria, felicidade, harmonia, nós também, através de Ti, vivamos nesse ambiente hoje, cheios de alegria, uma vida da igreja festiva, uma vida da igreja que te deixa feliz, que faz a Tua vontade até a Tua volta, Senhor, onde seremos para sempre um contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado, toda a palavra que tem nos dado luz para nós seguirmos adiante, seguirmos no Teu caminho. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa quarta-feira nós começamos a falar um pouco sobre a questão da unidade do povo de Deus. A primeira vez, irmãos, que Moisés vai diante de Faraó levar a mensagem do Senhor para que Faraó liberte o seu povo, Moisés diz o seguinte para Faraó, Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Veja, irmãos, desde o princípio, o intuito de Deus, o desejo de Deus é ter um povo, mas não um povo como as nações pagãs, que o povo tinha medo dos seus deuses, não é? Faziam até sacrifícios humanos para os seus deuses. Não, na verdade a gente sabe, esses sacrifícios eram para demônios e anjos caídos. O nosso Deus, irmãos, é um Deus extremamente alegre. E Ele quer que o seu povo também seja um povo alegre. Em Deuteronômio nós vemos, né, quem é a nação, que nação há, com um Deus tão chegados a si como o Senhor, todas as vezes que o invocamos. Então, aqui você vê o desejo do Senhor de ter um povo que fosse sua propriedade peculiar, um reino de sacerdotes, um povo que fosse seu, um povo alegre, que lhe celebrasse sempre festa. As nossas reuniões, irmãos, nós falamos um pouco disso ontem, né? As nossas reuniões, elas precisam ser como uma festa ao Senhor, em que nós desfrutamos, mas que o Senhor também desfruta, não é? E a estratégia, irmãos, de Satanás, primeiramente, é apartar o homem de Deus. E quando ele não consegue, o segundo ponto, o segundo plano de Satanás é dividir o povo de Deus. E isso, irmãos, é algo que não agrada a Deus. Então você vê lá, desde o povo de Israel, eram 12 tribos. E quando eles tomaram posse da boa terra, então eles se espalharam e algumas tribos ficaram longe uma das outras. E aí o Senhor então instituiu duas coisas. Primeiro, as festas, sendo 3 festas
todo o povo precisava ir até um lugar para se encontrar, para juntos celebrar a festa ao Senhor. Então essas 3 festas eram obrigatórias para que o povo fosse até o lugar onde Deus escolheu para colocar o seu nome. Esse lugar, como nós vemos, no Antigo Testamento era Jerusalém. Essas festas, irmãos, elas cada vez, a cada ano, não é, o intuito delas é realmente fazer o povo se lembrar do Senhor, daquilo que o Senhor havia feito, do que ele estava fazendo, ter o seu espírito renovado. Então além de, lógico, festejar, se alegrar, não é? Contar as bênçãos do Senhor uns para os outros, compartilhar experiências. É isso que o Senhor quer, irmãos. E isso, irmãos, ele tem um efeito tão forte que anos depois, quando, por causa do pecado de Salomão, da idolatria de Salomão, no seu filho, né, Roboão, as tribos se separaram, e aí nós tivemos o reino do norte com as 10 tribos e o reino do sul com Judá e Benjamim. Ali, Judá e Benjamim ficaram com a linhagem de Salomão, a linhagem de Davi, sendo governadas por Roboão. E as tribos do norte, as 10 tribos, elas foram governadas por Jeroboão. Mas, irmãos, o princípio era o mesmo. Elas deviam continuar, todo Israel devia continuar indo para Jerusalém, para as festas, para que, tudo bem, os 10 tribos estavam sob o comando, sob o governo de Jeroboão, as outras 2 sobre Roboão, mas as 12, irmãos, eram o povo de Israel. Então eles deveriam continuar seguindo a orientação do Senhor. Mas veja a ideia de Jeroboão no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis. A partir do versículo 25, ele fez o seguinte, ele pensou, versículo 26, disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Ele temia então, irmãos, que o reino voltasse a ser um só reino, e ele sabia que, como Roboão era da linhagem oficial, vamos dizer assim, da linhagem de Davi, era sobre ele que o povo voltaria a ser um. E temendo a unidade do povo, é que ele introduz os 2 bezerros de ouro, que você já conhece a história, né? Então ele diz assim, pelo que o rei, tendo tomado conselhos, precisa tomar cuidado com quem você toma conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então veja, irmãos, com medo do que Jerusalém representava, porque Jerusalém era o ponto de unidade do povo de Deus, era onde ali tinha lugares muito longe, então havia tribos que, se elas se mantivessem ali naquele lugar, nunca saíam, elas nunca teriam comunhão com outras tribos, ficaram em lados opostos. Mas ali, irmãos, em Jerusalém, todas teriam um só objetivo, que é festejar ao Senhor. Então, essa questão da unidade entre o povo de Deus, para Deus é importante. E para Satanás, irmãos, é um ponto, hoje principalmente, nós vemos que é um ponto em que ele tem batido e nessa parte, ele tem conseguido êxito. Por isso, irmãos, é importante conhecer a verdade e dar testemunho a respeito da verdade, dessa questão da unidade. Então eu vou ler aqui alguns trechos do Alimento Diário que vão nos ajudar a entender melhor como isso hoje é trazido para a igreja, essa questão da unidade. Hoje é a mesma, eu vou ler página 12, segundo parágrafo. Hoje é a mesma coisa, a igreja é o lugar que o Senhor escolheu para ser a base da unidade e ter Cristo como cabeça, cuja autoridade deve prevalecer. Isso porque, em Deuteronômio, eu acabei esquecendo de ler, irmãos, Deuteronômio 16, 12 diz,
Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar então era Jerusalém. E agora, esse lugar, irmãos, é a igreja. Mas a igreja também tem uma base definida no Novo Testamento. Vou continuar lendo página 12 aqui, dando continuidade. Cristo exerce seu encabeçamento sobre os membros do corpo por meio da palavra de Deus e do Espírito, os quais, como a corrente sanguínea, circulam entre os diversos membros do corpo. Mesmo que os membros estejam distantes uns dos outros, a palavra de Deus e o Espírito mantêm esses membros em unidade, a qual devemos preservar diligentemente. Este é o cenário em que a verdadeira unidade espiritual ocorre. Para uma aplicação ainda mais prática, o Senhor estabeleceu que, como o corpo de Cristo é um, todas as igrejas juntas compõem uma única igreja universal. Por isso não existe uma igreja isolada, mas todas fazem parte de uma só igreja universal, a qual, por sua vez, constitui o corpo de Cristo. Somos membros dessa igreja, portanto, não importa em que cidade a igreja está, essa mesma vida tem de circular entre todos nós. O Senhor estabeleceu que em cada cidade haja apenas uma igreja. Em Jerusalém, por maior que fosse o número de irmãos, ali havia apenas uma igreja, a igreja em Jerusalém. O mesmo vale para Colossos, por exemplo. Praticamos essa unidade conforme a palavra do Senhor. Mesmo que nem todos os filhos de Deus estejam fisicamente presentes em determinada cidade, nossa comunhão inclusive não faz distinções. Todos os que genuinamente nasceram do Espírito, que foram admitidos e batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, são acolhidos. Dessa forma, estabelece-se o cenário da unidade do Espírito, mais a unidade prática em cada cidade. Então, o que quer dizer isso? Quando você olha a base da igreja, a prática da igreja no Novo Testamento, você vê que Paulo, ele levantava uma igreja em cada cidade, não só Paulo, não é? Isso começa com Jerusalém. Então, Jerusalém, por exemplo, era uma igreja, dizem os historiadores, que havia mais de 50 mil cristãos naquela época em Jerusalém. Então, a igreja em Jerusalém, ela era muito grande. Por isso, irmãos, era muito difícil que houvesse um lugar em que talvez os 50 mil conseguissem se reunir juntos. Então, o que nós vemos ali em Atos? Reuniões em casas. Agora, não é que, por exemplo, essas casas se tornam igrejas. E isso é importante você entender. Essas casas, elas fazem parte da igreja em Jerusalém. Quando você vai lá para Romanos 16, o que Paulo mostra? Veja só. Logo no começo, versículo 1, ele diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Cencreia é uma cidade. Então, a irmã Febe estava servindo a igreja de Cencreia. Depois Paulo cita Áquila e Priscila e Áquila, né? E no versículo 5 ele diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, perceba, ele está direcionando essa carta à igreja em Roma. E a igreja em Roma se reunia na casa de Áquila e Priscila. No versículo 7, ele diz assim: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Olha agora, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Veja que Paulo chama Andrônico e Júnias de apóstolos, porque alguns acham que apóstolos eram apenas os 12 e mais Paulo. E aqui você vê que esses dois foram chamados por Paulo de notáveis entre os apóstolos. Ou seja, eles também eram enviados de Deus. Aí Paulo ele fala no versículo 15: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Isso, irmãos, às vezes você pode olhar e falar assim: mas então isso aqui é uma outra igreja? Não, isso provavelmente, irmãos, é o princípio que nós vemos em Jerusalém. Como a igreja, às vezes, ela é muito grande, e no caso de Roma, talvez até por dificuldade de extensão de lugar, então havia a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila, e provavelmente haviam irmãos que se reuniam também junto
com o filólogo Júlia, Nereu e Olimpas. Mas esses irmãos em Roma eram a igreja em Roma, porque é o princípio que Deus estabeleceu, uma igreja em cada cidade. E quando nós fazemos isso hoje, o que nós fazemos? Quer dizer que todos os que se reúnem assim são os únicos que são a igreja naquela cidade? Não. Quer dizer que esses irmãos, recebendo essa visão da prática, da base da igreja, se reúnem dando testemunho dessa verdade. Eu vou abordar isso de uma outra forma. Imagine, irmãos, que durante muito tempo tenha sido, por exemplo, feito um batismo por aspersão. Tem alguns que ainda têm essa prática, mas você vai entender o que eu quero dizer. Então, durante muito tempo, via-se o batismo na Bíblia, e aí todos faziam o batismo por aspersão. A pessoa ia ali pegar um pouquinho de água. O que é o batismo por aspersão? Pegava um pouquinho de água e como se borrifasse na pessoa, ou jogava um pouquinho de água na pessoa e pronto, está batizado. E aí, alguns viram na Bíblia que sempre que havia o batismo, a pessoa ela era imersa, como a própria palavra batismo significa. Então, a prática do batismo de aspersão, ela não era adequada. Então as pessoas viram isso. Estou dando um exemplo. A partir desse exemplo, essas pessoas então passam a dar testemunho dessa verdade, sendo batizadas e batizando por imersão. Isso não quer dizer que aqueles que foram batizados por aspersão não são a igreja. Apenas quer dizer que eles viram uma prática de forma errada. E não quer dizer também que aqueles que batizam por imersão são especiais. Não. Eles estão dando testemunho da verdade. Então eu só usei essa verdade do batismo para você entender o que é o testemunho da verdade. Entende? Então, uma igreja em uma cidade, ela inclui todos os cristãos daquela cidade. É a maneira como Deus vê. Agora, é necessário que haja, então, aqueles que dão testemunho a respeito dessa verdade. E para ficar claro isso, veja 2 versículos. Em Atos, capítulo 14, versículo 23, diz assim, Paulo, ele levantava as igrejas, e aí ele ia até as igrejas, e aqui diz assim, veja só, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Preste atenção nessa frase. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Presbíteros são os irmãos responsáveis por aquela igreja, por cuidar do rebanho de Deus. Então, prestou atenção nessa frase? Em cada igreja a eleição de presbíteros. Agora, veja Tito, capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, olha agora, em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Você notou? Em Atos 14, em cada igreja a eleição de presbíteros. Aqui em cada cidade constituísses presbíteros. Então, o que nós vemos aqui? Que a igreja ela não está separada da cidade. Então não pode haver, por exemplo, uma cidade e várias igrejas. Senão, Paulo não precisaria dizer para Tito, em cada cidade constituísses presbíteros. Ele diria novamente, em cada igreja. Mas a visão de Paulo é muito clara, irmãos. É uma cidade, uma igreja. O que não significa que toda a igreja vai sempre se reunir no mesmo lugar, como nós vemos em Jerusalém, como nós vimos aqui em Roma. Muitas vezes o que acontece é reuniões em casas, reuniões em outros lugares, até por causa da dificuldade na distância, da dificuldade no número de pessoas, mas a igreja é uma só igreja, e todas elas, aqui no caso, as que eram levantadas por Paulo, veja só, irmãos, isso é muito importante. As que eram levantadas por Paulo e pelos cooperadores de Paulo, elas estavam debaixo do ministério de Paulo, irmãos.
Por isso Paulo fala para os coríntios: se outro não é apóstolo para vocês, eu sou apóstolo, porque vocês são fruto do meu ministério. Paulo, por exemplo, aí você pode dizer assim: não, mas o fulano nunca veio aqui na minha cidade, não foi ele que levantou a igreja e tal. Mas veja, irmãos, Paulo não pregou o evangelho em Colossos. Paulo não era apóstolo para os colossenses? Era. E era reconhecido por um dos irmãos responsáveis, Epáfras. Aqui, o cooperador de Paulo, Tito, foi dada autoridade a ele, a autoridade de Paulo como apóstolo, foi dada autoridade para Tito, que percorresse essas cidades, provavelmente as cidades ao redor de Creta, constituindo presbíteros. Algo que é de autoridade apostolar. Mas aqui, Paulo é muito claro: eu te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Tinham coisas estranhas ali, coisas que não estavam em ordem. Então o apóstolo tem essa função. E não são só os 12, como lá em Romanos 16 nós vimos que haviam outros apóstolos. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, por quê? Voltando para Romanos 16, então nós vimos, se você olhar os primeiros 16 versículos, Paulo está saudando várias pessoas. Provavelmente todas, a não ser quando ele fala que elas estão em outras cidades, não é? Provavelmente todas ali em Roma. E aí, irmãos, a partir do versículo 17, Paulo mostra algo que infelizmente acontece onde tem igreja. Onde há igreja, há o versículo 17. Por isso que no contexto da igreja aqui no capítulo 16, porque o livro de Romanos é o evangelho de Deus, irmãos. Então você pode pegar lá no comecinho, Paulo começa a apresentar o evangelho de Deus. E o que o evangelho gera? O evangelho gera a igreja, a vida da igreja. Por isso Romanos 16 termina com Paulo expondo a vida da igreja, a reunião, os irmãos. E aí você vê irmãos servindo, você vê irmãos abrindo as casas, você vê apóstolos, enfim. Só que também você vê esse problema. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Irmão, mas nós temos que amar os irmãos. Na mesma palavra que você vê que nós temos que amar os irmãos, você vê para notar e tomar cuidado com os que provocam divisões e escândalos. O que provoca divisão? Ir em desacordo com a doutrina que aprendeste. E quem ensinou essa doutrina? O apóstolo Paulo, irmãos. Então ele não diz aqui: olha, tenha misericórdia e vá lá e tente fazer com que ele entenda. Não. Ele diz: afastai-vos deles. Por quê? Olha o 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas. Aí chega até um irmão, palavra suave, elogio, sabe? Enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência... Isso muito provavelmente estava acontecendo também em Roma, irmão. Por isso que Paulo colocou isso dessa forma. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Porque tudo isso, irmãos, quem está por trás é Satanás. Então você não precisa brigar com ninguém. Você não precisa ficar duelando, fazer um duelo de verdades. Você simplesmente seja simples para o mal, você se afasta. O que é ser simples para o mal? Se afaste. Não fica querendo consertar a pessoa. Você pode orar pela pessoa e se Deus tiver misericórdia, então Deus ele vai iluminar a pessoa. Mas aqui, irmãos, é sábio para o bem, simples para o mal. E em breve, irmãos, aqui é muito claro, o Senhor vai esmagar de vez aquele que é o culpado de todas essas coisas, Satanás, debaixo dos nossos pés. Então, querido irmão, querida irmã,
tinha mais pontos no alimento diário, né, com a relação até à questão da felicidade aqui em Provérbios 8, mas não vai dar tempo de eu tocar. Infelizmente eu acabei me demorando muito nesse ponto. Acho um ponto importante nós entendermos essa questão. É importante entender que nós, quando nos reunimos dessa forma, uma igreja em cada cidade, isso é importante, não é? Aquela ali só ali é a igreja. Não, entenda, é o exemplo do batismo, é uma questão de testemunho. Nós vimos essa verdade bíblica, nós damos testemunho a respeito dessa verdade. Continue lendo, você vai ainda extrair muita riqueza do dia de hoje. Leia os versículos, mergulhe na palavra e o Senhor ainda vai te dar muita luz. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.